Portanto, eu sou um hacker por natureza, comecei a programar aos 14 anos, tive o meu primeiro produto a ser vendido nas lojas de microinformática quando tinha 14 anos, sempre fui péssimo no negócio. Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança. Juntámos dois especialistas em liderança, professores e consultores nesta área, para discutir as melhores práticas e, sobretudo, para desfazer mitos. O Jorge Medeiros, consultor, e o Milton Sousa, professor, na Nova SBE. Em cada episódio analisamos a prestação de um líder ou de um aspirante a líder e neste segundo episódio vamos olhar para Ruben Amorim, que largou Alvalade e rumou rumo a Manchester. Vamos ainda conversar com Paulo Dimas, Chief Executive Officer do Centro para a Inteligência Artificial Responsável, é também Vice-Presidente para a Inovação da Unbubble. O Paulo Dimas é também uma antiga estrela de televisão, de quem confesso, eu sei que é pecado, mas senti um pouco de inveja do Paulo, inveja da boa, mas já vamos explicar isto tudo. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, queridos líderes, Milton Sousa e Jorge Medeiros, bem-vindos a este segundo episódio. O Jorge é consultor e professor também, o Milton é também consultor e professor na Nova SBE e os nossos episódios arrancam sempre com a análise de um caso prático num segmento a que chamamos Sim Chefe, Não Chefe. Ou seja, vamos, no fundo, avaliar virtudes e erros de liderança, vamos olhar mais para a performance do que para o conteúdo. E hoje, Milton Sousa, queres olhar para Ruben Amorim, que te merece um sim chefe ou um não chefe? É verdade, Ricardo. Eu, de facto, tenho sido sempre um grande fã do Ruben Amorim, enquanto admirador do desporto. Sou portista, aqui um disclaimer deste já, mas sempre admirei muito o Ruben Amorim e sempre para mim foi um sim-chefe. Mas, no entanto, vinha aqui trazer dois momentos, porque a liderança também se faz destes momentos em que eu acho que é um não-chefe. Desde logo por um momento em que ele teve, a meu ver, um pouco infeliz de anunciar há uns tempos atrás de que estava perante aquela que seria talvez a pior equipa de sempre do Manchester United. Eu julgo que isto, do ponto de vista da motivação, com um conjunto de jogadores que já se sentem muito em baixo, e eu compreendo, se calhar, pode ter sido um desabafo. Frustração, que me parece mais isso do que algo intencional, porque por vezes os líderes usam frases polémicas para provocar a mudança. Eu julgo que aquilo foi mais um desabafo de momento pouco ponderado, que eu acho que ele provavelmente se arrependeu pouco depois de eu ter dito, que eu acho que não ajudou a manter, ou pelo menos a melhorar o espírito da equipa naquilo que era o seu desempenho. Portanto, eu aí daria claramente um não-chefe. E depois há um outro aspecto que me faz um pouco de confusão, confesso, que é do ponto de vista estratégico. Há um conceito, e peço mais uma vez desculpa às vezes por usarmos estes termos ingleses, que é esta perspectiva do resource-based view of the firm, ou seja, eu fazer a estratégia a partir dos recursos que tenho. E confesso que ainda não entendi muito bem esta lógica de eu insistir no modelo e ao mesmo tempo me queixar que não tenho os jogadores para o fazer. E portanto, das duas uma, ou ele muda o modelo, ou de facto muda os jogadores. Como não consegue mudar os jogadores assim de um dia para o outro... Até porque é caro, não é? É porque é caro e não pode só estalar os dedos e tem os jogadores. Eu julgo que se calhar estava na altura de haver alguma agilidade estratégica para se ajustar àquilo que tem. E isso faz-me um pouco de confusão, enquanto líder Portanto, não ter essa flexibilidade. O que estás a dizer é que o Ruben Amorim, enquanto líder, espera que a realidade se adapte a ele e não ao contrário, é isso? Eu neste momento quase que parece isso de facto, assim uma espécie de negação da realidade que tem, dos jogadores que tem. E de facto, se eles não têm a capacidade para interpretar o modelo, se calhar temos que ter alguma agilidade para adaptar o modelo aos jogadores que temos. E vamos ver se o Jorge Medeiros te acompanha num sim-chefe ou num não-chefe, te acompanha num não-chefe neste caso. Jorge, que avaliação fazes? Olha, pensámos de forma independente sobre isto e eu trago aqui outro tema que vai ser um nin-chefe. Um nin-chefe, não tanto no Ruben Amorim,
parece-me, pelo que vejo e pelo que sei, posso estar enganado, que é uma pessoa que, enquanto esteve em Portugal, muito acarinhada pelos jogadores, que defende os jogadores. Portanto, quando o Milton faz esta análise, de facto, eu acho que nos deve causar alguma atenção, mas pode ser um lapso. Os líderes têm lapso, as pessoas têm lapso. Eu concordo aqui que também atribuiria a um momento menos feliz. Mas o tema que trago é outro, e é um tema que quero trazer para ajudar a pensar também a liderança. Nós muitas vezes fazemos paralelos entre o desporto e a liderança e esquecemos de que são muito dificilmente comparáveis. O desporto, o futebol, por exemplo, do ponto de vista operacional, é um sistema muito mais fechado do que uma liderança num ambiente absolutamente complexo. Mas feita esta ressalva, a minha pergunta é esta: até que ponto é que um líder que tem uma equipa que construiu e que desenvolveu e que funciona muito bem, quando deixa essa equipa, se essa equipa colapsa e se o líder é a pedra angular, a minha pergunta é: continua a ser um bom líder? Sim ou não? Isto leva-nos para outra conversa. E outra conversa são os raciocínios de primeira e os raciocínios de segunda e enésima ordem. O raciocínio de primeira ordem, isto quer dizer que ele era muito bom líder, tão bom líder, que era essencial, e portanto isso vê-se, ele saiu logo, a equipa colapsou, logo ele era um bom líder. Mas ele é que era a equipa, é isso? É a pergunta, não tenho resposta, jamais poderia ter uma resposta, nem estou sequer a falar concretamente do Ruben Amorim, estou muito mais a falar das interpretações que nós possamos fazer, que podem ser levianas. Isto na prática é só um truque para podermos falar de liderança, mas continua já. Era isso. Ricardo, eu estava aqui neste processo e ajudar a pensar a liderança desta forma, porque há aqui uma espécie de dicotomia. Nós atribuímos traços de liderança, atribuímos valores de liderança e muitas vezes esquecemos que é muito mais complexo do que isto. E se numa organização qualquer o líder deixa a organização ou transita para outra e a organização colapsa, até que ponto é que foi de facto um bom líder? E se utilizarmos a lente da capacitação e da autonomização e do empoderamento que o Milton falava num episódio anterior, então aqui, se calhar, temos de questionar aqui algumas das escolhas de liderança. Fica só este momento de reflexão. Fica este nin com sabor a não, chefe, do Jorge Medeiros, e também um não, chefe, do Milton Sousa ao Ruben Amorim. Este querido líder, ainda vamos conversar com alguém que dedicou a vida à tecnologia, Paulo Dimas, uma pessoa que, quando era miúdo, tinha uma penosa tarefa. Tinha mesmo um trabalho daqueles chatos, terríveis. Tinha de testar alguns jogos de computadores. Mas já lá vamos falar disso. Aproveito este momento para deixar um pedido muito especial, que é muito simples, é clicar em seguir este podcast na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcasts, como a Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Estamos disponíveis nas mais variadas plataformas e é uma grande ajuda para nós se seguir este podcast. Agora está na hora dos tão ansiados conselhos de liderança, no fundo, no segmento que dá nome a este nosso podcast, o Querido Líder. E o querido líder pode ser um líder querido ou um líder temido, como os queridos líderes da Coreia do Norte. Para ser um bom líder, Milton Sousa, o líder tem de ter a capacidade de, atenção, desligar? Sem dúvida, Ricardo, um líder que consiga de facto sustentar o seu desempenho não consegue fazer de forma permanente. Eu costumo fazer um pouco a brincar, todos conhecemos o Usain Bolt, né? Corre os 100 metros em 9 segundos e qualquer coisa. Se ele o fizesse imediatamente a seguir, provavelmente seriam 10 segundos, e logo a seguir seriam 11, e logo a seguir seriam 13, e logo a seguir seriam 14. E perdia. E, portanto, eu não consigo sustentar alto desempenho sem ter período de repouso, sem ter descanso. E ao bocado eu concordo com o Jorge plenamente que, de facto, o desporto por vezes é usado de forma excessiva como paralelo para aquilo que é a realidade das empresas, porque a complexidade é outra. Concordo 100%. Ainda assim, acho que podemos retirar essa lição. Uma boa equipa de futebol, uma boa equipa de alto desempenho no desporto, faz o seu estágio, descansa no dia anterior, ao momento em que está ao seu melhor. E acho estão sempre a contar os dias entre jogos. Exatamente. E as horas. Não é? Isso é uma vantagem que o desporto tem, é porque, de facto, esse escalonamento dos momentos de
desempenho estão muito bem definidos. Nas empresas nem sempre é assim. Ainda assim, acho que deve haver esse cuidado dos líderes poderem, de facto, saber desligar para poderem estar ao seu melhor, desacelerar para poderem acelerar quando é preciso. E falta muito essa capacidade de desligar no dia-a-dia. E depois falta um outro desligar, mais filosófico, que é um certo desprendimento. E aqui há uma relação paradoxal. Acho que um líder tem que estar simultaneamente muito comprometido com o que quer fazer e a ambição que quer, e ao mesmo tempo também um certo desprendimento para que quando corra mal não entre numa espiral negativa de frustração que depois passa para as equipas também. E portanto eu acho que desligar é essencial. O Stephen King costumava dizer que o problema dele não era escrever, era saber parar de escrever, porque isso era importante para conseguir estar ao seu melhor. Mas, Jorge, não é expectável ou não se espera que um líder desligue o telefone ou desligue o WhatsApp ou não atenda ou não esteja disponível. Oi, Ricardo, estás a abrir uma caixa de Pandora. Eu mordo o isco. Como é que o Milton defende uma coisa destas? Eu mordo o isco. Acho que aqui concordo em absoluto. Acho um paralelo perfeito. Deem-nos um exemplo de um qualquer atleta de alta competição que não tenha pausas para repouso, para recuperação, para recapacitação. Não há. Especialmente em desportos fisicamente exigentes. Portanto, nós muitas vezes não temos isso nas organizações, concordo totalmente, e há outra coisa, é que mesmo que eu não pare, os efeitos não são só em mim, eu provavelmente estou a propagar isso para a minha equipa. Um líder cansado cansa a equipa? Ou um líder que não se cansa também pode cansar ainda mais a equipa. Sem dúvida. Portanto, isto transmite-se. Aliás, nós temos muitos estudos que mostram que nós conseguimos explicar a 70% da variância daquilo que é o clima organizacional de uma equipa. Perdoem-me aqui a versão científica em mim. Como é que é? 70% da variância do clima organizacional de uma equipa pode ser explicada pela forma como o líder se comporta, mesmo daquilo que ele não se apercebe. E, portanto, se eu de facto sou naquele modo permanente, de corrida permanente, de ânsia permanente, isso vai passar para a equipa invariavelmente, porque tudo é amplificado 1000, 10.000, 100.000 vezes, porque tudo é notado e tudo é amplificado. E, portanto, isso é muito importante o exemplo que damos, sem dúvida. E há aqui outro tema também, que é, se for um líder destes, pode ou não ter consciência de que é assim. Se não tiver consciência de que é assim, no limite pode fazer uma rotação da equipa porque acha, mais uma vez no limite, estou a exagerar o argumento, que ninguém serve e, portanto, só vai à procura de pessoas que consigam acompanhar o ritmo dele. Pronto. Ou então é uma pessoa que tem esse, eu peço desculpa pelo inglesismo, esse insight ou essa capacidade de olhar para dentro, mesmo que não veja porque tem alguém que lhe permite ver isto, e aí pode fazer-se um caminho de construção. Para não estourar a equipa, para não falarmos de burnouts ou perturbações de ansiedade ou depressões, etc. Mas, Dr. Sousa, deixa-me voltar a isto, porque penso que a realidade é muito esta, quer dizer, o líder que está, digamos, que ainda tem uma administração em cima e tem uma série de elementos na equipa abaixo, vamos imaginar que está aqui não no meio, mas a 3/4 da hierarquia ou até no meio, ninguém espera que ele desligue, não é? Nem as pessoas da equipa que ele organiza, nem as pessoas que estão acima dele. Como é que se resolve isso? Facto, tu falavas do paradoxo, mas é mesmo, não é? É extremamente complexo, sobretudo num contexto cultural em que ainda é expectável isso acontecer. Eu julgo que em alguns países em que esta forma de estar nas organizações no trabalho não é assim tão evidente, ou seja, em que sair às 5h30 ou às 6 ou desligar o telemóvel depois de determinada hora é visto como mais normal, é mais fácil a quem está nessa sanduíche, né, nessa gestão intermédia, poder, por um lado, não responder a um e-mail de quem vem de cima e poder convidar as pessoas que estão em baixo a fazerem o mesmo. Num contexto em que ainda não é tanto assim, é mais difícil. E, portanto, eu julgo que ainda há um caminho a percorrer, mas aquilo que se nota já é que as novas gerações que estão a entrar nas organizações já não começam a aceitar isto com tanta naturalidade e até levantar a voz a dizer, eu acho que não é assim que se trabalha. E, portanto, os líderes estão a querer também a lidar com esta nova situação. E isso causa estranheza nas FIAs, não é? Causa estranheza, e nós já tivemos alguns episódios históricos, e se calhar quando se chega a uma altura de ter de ser mandatada a hora de desligar os servidores, bom, isto é uma solução drástica, porque
O problema deveria ser resolvido para não termos de chegar a este ponto, porque é uma questão cultural, a partir do momento há uma imposição de fora, mas a ideia é não chegarmos a este ponto. Mas deixem-me fazer aqui ainda de advogado do diabo, mas é possível ter uma empresa, uma organização capaz, competente, competitiva, desligando às 6 da tarde? Eu vou pegar aqui porque tu fizeste há pouco a pergunta mais abrangente, tu pode ou não pode desligar o telefone, e a resposta, como em todas as coisas complexas, é depende. Depende. É evidente, mas não é o depende. Podemos dizer o depende, isto não dá em nada, mas depois podemos contextualizar, e o contextualizar ajuda-nos a pensar. Por exemplo, se o líder ou se a organização está num momento difícil, por exemplo, uma situação de crise, obviamente o telefone tem de estar sempre disponível. Porquê? Porque há acontecimentos em tempo real que precisam de resposta em tempo real. Vamos agora passar para outro extremo. Mas se estamos na presença de um líder que quer estar presente em todas as decisões e sempre ligado e sempre disponível, até pode ser com a melhor das intenções. A política da porta aberta, estou sempre disponível, etc. Mas isso cria outros problemas, ou pode criar outros problemas, e pode ser sintoma de um excesso de controlo, ou etc. E a ideia de que as pessoas estão sempre disponíveis on call a qualquer momento pode fomentar, de certa forma, uma falta de planeamento e de estruturação do trabalho, não é? Porque as pessoas estão sempre disponíveis, não precisamos planear. E, portanto, é uma questão de equilíbrio nestes dois fatores. E ao segundo programa sobre liderança, ensinamos a desligar. Parece muito bem. Nos próximos episódios vamos deixar aqui mais conselhos do Milton Sousa e do Jorge Medeiros, os nossos especialistas nesta área. Vamos continuar a conversar com eles e a deixar conselhos. A fechar esta primeira parte, vamos receber o nosso convidado, o Paulo Dimas. Paulo Dimas, que é Chief Executive Officer do Centro para a Inteligência Artificial Responsável e também Vice-Presidente para a Inovação da Unbabel. Bem-vindo, Paulo. É um prazer. Paulo Dimas, eu pedi ao Gemini da Google para escrever a primeira pergunta desta conversa, e a sugestão do Gemini foi isto. O Centro para a Inteligência Artificial Responsável tem como missão o desenvolvimento de inteligência artificial responsável. Até aqui ele acertou. Para começar, pode explicar-nos o que significa na prática o conceito de IA responsável e qual a importância de se focar neste aspecto no atual cenário tecnológico? É assim, quando nós começámos a imaginar o centro, em parceria com outras startups, nomeadamente com a Fiddesign no início, nós imaginámos que o futuro da inteligência artificial iria trazer determinados riscos que de facto se estão a materializar a uma escala que há 4 anos era impensável. E que riscos são esses? São os riscos, primeiro que tudo, da discriminação, de nós termos modelos de inteligência artificial que discriminam entre pessoas de diferentes sexos, diferentes idades, que discriminam a nível cultural. Depois um segundo pilar, igualmente importante e ainda mais importante, que é se nós podemos confiar na inteligência artificial. Paulo Dimas é Chief Executive Officer do Centro para a Inteligência Artificial Responsável, Vice-Presidente para a Inovação da Unbabel. Na segunda parte deste querido líder, vamos continuar a conversar e eu prometo ir ponto por ponto para olharmos para a carreira do Paulo Dimas e tentar perceber como se estimula uma equipa a inovar, impedindo que fique sentada. Estamos de regresso para a segunda parte do Querido Líder. É nosso convidado Paulo Dimas, Chief Executive Officer do Centro para a Inteligência Artificial Responsável. Nesta conversa participam também o Milton Sousa e o Jorge Medeiros, membros residentes deste Querido Líder. O Paulo deixava aí no final da primeira parte uma série de pistas interessantíssimas sobre a inteligência artificial, sobre a necessidade termos uma inteligência artificial responsável. Como é que o Paulo pensa nisto? Vou-lhe fazer a pergunta assim: como é que é o seu processo criativo? Como é que pensa nestas coisas todas e como é que
passam à prática? O processo criativo, e tenho vindo, de certa forma, a tentar ser o mais rigoroso possível com esse processo criativo, é o processo da simplificação. Como dizia o Steve Jobs, o mais difícil não é fazer o complexo, o mais difícil é fazer o simples. E de preferência bonito. E quando nós o conseguimos, quando nós conseguimos o simples, isso move montanhas. Faz com que as pessoas percebam melhor o que nós queremos, as nossas intenções, a nossa visão, e portanto o meu esforço é sempre, em todas as equipas, é um esforço de simplificar, portanto de destilar as ideias fundamentais, aquelas ideias que fazem a equipa avançar, que fazem a equipa acreditar na visão, que são memoráveis, que são inspiradoras, e portanto esse é o meu processo criativo, é essencialmente esse. É claro que haver muita abertura e aceitar todas as ideias. Um dos aspectos que também cultivo em todas as equipas com quem tenho trabalhado é o aspecto da segurança psicológica, portanto em inglês do psychological safety, que para mim é a principal qualidade numa equipa de alta performance. Portanto, nós temos de ter nestas equipas esse espaço para criar livremente, para errar, especialmente em inovação. Se nós não erramos 50% das vezes, não estamos a inovar. E portanto já parte para o trabalho com essa ideia de que precisamente, e portanto o espaço é seguro. Existem estudos que mostram, estudos feitos em grande escala, por exemplo na Google, estudos quantitativos baseados em dados de performance, que mostraram que as melhores equipas não são as equipas que têm as pessoas mais inteligentes. Portanto não são as equipas dos doutorados em machine learning que saíram de Stanford. Não, são as equipas que têm este espaço para falhar, que têm uma licença para falhar, como nós costumamos dizer na Unbabel. Portanto, as minhas equipas têm sido sempre caracterizadas por isso. Nós o que fazemos é criar os próximos produtos, portanto, produtos que têm de ser disruptivos, têm de ser transformadores, têm de ser às vezes inesperados, têm de surgir às vezes de ideias que muitas vezes são tidas por pessoas na área da investigação, que fazem determinadas descobertas, e portanto a nossa função é transformar essas descobertas em inovação, em algo que chega à vida das pessoas, que faça... Posso fazer uma questão rápida? Só para aqui. E como é que tu consegues, na prática, de forma muito concreta, estimular essa segurança psicológica? Claro, concordo contigo absolutamente que é fundamental, mas o que é que isso quer dizer no teu caso em concreto, naquilo que fazes? No meu caso em concreto é deixar as pessoas falharem. E tem tido... Mesmo quando se percebe que aquele caminho vai para o precipício? Quando percebem, e eu acho que isso é muito fruto de um processo de aprendizagem que é muito interessante. Eu, quando tinha 20 e poucos anos, quando comecei a liderar equipas, era terrível, era horrível, era uma pessoa, era um... Tu eras terrível? Eu era terrível, obrigava as pessoas a estarem a horas nas reuniões e se atrasavam, fazia aquilo que se chama o public shame, não é? Tipo, humilhação pública, tinha mesmo mau feitio. E progressivamente, com a idade, eu comecei a perceber que o que nós temos é de dar liberdade às equipas para falharem. Porque se nós lhes dermos liberdade para falhar, elas vão aprender mais rápido e vão criar aqueles mecanismos autónomos que depois é o inverso. Aquilo que eu acho que é mais fantástico numa equipa é quando nós chegamos a uma reunião, uma apresentação, a uma demonstração, e aquilo que a equipa nos mostra está para além daquilo que nós imaginámos. E isso é aquela sensação de, digamos, recompensa enorme, que dizem, isso acontece com alguma regularidade, a equipa ser melhor que nós próprios. Houve alguém que tivesse dado... Quem é que te fez ver a importância de alterar os teus comportamentos enquanto líder? Foi algo que aprendeste por ti ou foi alguém que te ajudou a pensar, espera lá? Eu acho que foi algo muito que aprendi por mim. Foi muito... eu a certa altura na minha vida comecei para já a desacelerar. Portanto, e estávamos a falar um bocadinho sobre isso, a desacelerar, a pensar, enfim, no que é que é importante na tomada de decisão, o que é importante na alta performance do ponto de vista até mental, como é que nós conseguimos atingir um estado de tomada de decisão
onde de facto nós estamos in the flow, não é? Portanto, naquele estado em que o tempo parece que não passa. Isso já tem aí muita leitura. Já tem leitura, mas tem uma leitura muito prática. Não necessariamente é uma leitura da realidade. Portanto, eu, a certa altura no meu percurso profissional, tive uma espécie de epifania em que intercetei, digamos, 3 áreas da performance. Uma delas, a área da neurociência, e uma das coisas que eu aprendi, portanto, tem sido uma das áreas que me tem fascinado desde sempre, desde que li o R. Descartes, do António Damasio, que é o meu ídolo pessoal, que fiquei sempre muito fascinado sobre a forma como o cérebro humano funciona. E uma das coisas que aprendi é que o nosso cérebro tem estados diferentes de criatividade, de produtividade, e nós às vezes não devemos forçar usá-lo na altura errada. Mas pelo contrário, quando nós estamos naquele momento, digamos, criativo, então é levar ao máximo. E, portanto, eu não sou muito estruturado na forma como ataco os desafios, e sou mais espontâneo, e acredito muito nesse princípio do nosso cérebro estar... E o Paulo dos 20 e tal anos, ou dos 20 e picos, não respeitava esses tempos? Não respeitava esses tempos. Era um Paulo obcecado pela produtividade, no sentido de horas de trabalho, que media resultados em horas de trabalho. Em quantidade, não é? Em quantidade. Esgotava as equipas. Eu lembro, fiz um grande projeto para a Expo 98, que foi os quiosques multimédia, e levei a equipa completamente à exaustão. Aquilo no final, na semana a seguir ao lançamento, praticamente metade da equipa já não queria trabalhar comigo. Portanto, esses projetos acabaram por me ensinar. Mas também, eu estava a falar aqui em interseção de 3 aspectos. Exatamente. O primeiro, a parte da neurociência. O segundo, o aspecto no fundo, da parte da colaboração entre equipa. E, no fundo, aquilo que é o mais clássico a nível de equipas de alta performance, que é discutida a complementaridade de personalidades, portanto, no fundo, conseguir colaborar com os nossos colegas, percebendo as suas, digamos, diferenças, isso tudo. E depois uma terceira área, que é a área mais espiritual, se quisermos. E isso agora, vou ficar aqui, que foi os princípios filosóficos do taoísmo. Eu, a certa altura, isto vai ser estranho, mas comecei a despertar para, digamos, uma filosofia de vida que se identificasse comigo. Eu achava que até certa altura que era budista, portanto, porque não sou propriamente crente enfim, num Deus, e portanto estava à procura de algo que me complementasse do ponto de vista mais espiritual. E descobri o taoísmo, e o taoísmo é algo que nos faz precisamente levar a estes estados sempre positivos, sempre otimista em relação à vida. O taoísmo ensina-nos que se nos acontece algo negativo, nós temos de ver a parte positiva desse algo negativo. Ensina-nos que, de facto, aquilo que nós pensamos são apenas pensamentos, que na prática nós podemos criamos questionar. Nós próprios, não é? Exatamente, são que fabricamos esses pensamentos. E, portanto, seguindo esses princípios, eu julgo que encontrei, digamos, uma forma e que tento sempre transmitir às equipas, um dos livros que é o que eu recomendo sempre às equipas, às vezes especialmente a colaboradores que estão às vezes um bocadinho mais ansiosos com a vida, é o The Tao of Pooh. É um livro sobre o taoísmo que foi escrito com base nas personagens do Winnie the Pooh, e isso faz-nos olhar para a vida, a pensar mais no presente, muito mais no presente do que no futuro. Portanto, eu acho que muitas vezes as equipas estão demasiado ansiosas com o futuro, e isso afeta a sua performance no presente. E, portanto, é isso que eu tento transmitir às equipas, esses princípios, porque é assim que de facto se criam. Então digamos, temos um Paulo Dimas completamente diferente ao longo da carreira. Completamente diferente, sim. E nós temos aqui uma das perguntas fixas, é quando é que percebeu que era o líder? Eu é que sou o líder, não é? Sim. Quando é que percebeu a cada etapa que tinha que... Pronto. Algum episódio em particular que nos consiga partilhar connosco? Eu sou um hacker por natureza. Comecei a programar aos 14 anos. Tive o meu primeiro produto
produto a ser vendido nas lojas de microinformática quando tinha 14 anos. Sempre fui péssimo no negócio, portanto vendi o produto, salvo erro, por 1000 escudos na altura. Okay? Um conto reis. Portanto, um conto reis. E ele depois foi posto à venda. Está a nota emoldurada, não é? Exato, foi posto à venda e ainda dei 17% ao meu melhor amigo de infância, que me ajudou na parte dos gráficos e das equações. Portanto, tínhamos os dois 14 anos. E depois ele foi posto à venda por 2,500, portanto, Ótimo negócio, Quando Paulo. eu vi, mas espera aí, mas portanto, sempre comecei assim, então eu sempre Portanto, estamos a falar mais ou menos entre 5 euros a 15 euros. Exatamente. E, portanto, eu sempre acreditei que o poder devia estar em quem cria, quem faz. E sempre fui muito contra os managers, sempre foi. O momento em que eu realizei a necessidade de facto de ser um manager, que era uma ideia que eu rejeitava completamente, lembro perfeitamente esse momento. Eu tinha para aí 18, 19 anos, estava no técnico, nós estávamos a fundar uma associação de estudantes do técnico, que é a Junitec, portanto, que é uma associação, enfim, cheia de qualidades e que ainda existe e que ganha prémios em toda a Europa, prémios de empreendedorismo. E eu estava com o Francisco Veloso, que muitos de vocês devem conhecer, que foi o Deano da Católica, depois do Imperial College, agora está no INSEAD, e o Francisco tinha mais ou menos a mesma idade, disse-me assim: Paulo, mas se tu quiseres de facto que as tuas ideias vinguem, tu vais ter de ser um manager para isso. Okay. E eu disse: não, eu não quero, eu quero é fazer, eu não quero gerir pessoas, eu quero é fazer. E depois eu vim a perceber que de facto tinha de passar a ter essa função. E, portanto, foi aos 19 anos, como numa associação de estudantes. Espera, mas é que isto é um salto gigante. Exato. É um salto de um techie, se me permites, Paulo, completamente techie, não é? Que depois dá como 3 eixos: neurociência, desempenho de equipas, António Damasio, assim, uma das grandes figuras da neurociência e do estudo das emoções, e a espiritualidade. Portanto, isto é uma mudança aqui radical. Completamente, sim, que só descobri já muito mais tarde, já estava na Anbebel nessa altura. E comecei já com outra, digamos, eu acho que tem a ver com o facto de nós falharmos. Eu acho que o falhar, e eu tive uma startup antes de me juntar à Anbebel que falhou, de capital de risco, e isso ensinou-me muito. A única coisa que me arrependo é não ter falhado mais rápido. Às vezes aprender mais cedo, não é? Exatamente, e ainda ter durado demasiados anos, durou quase 10 anos, portanto ainda foi enfim, quase uma vida, digamos, eterna nestes meios. Mas isso fez-me relativizar muito tudo, não é? Porque quando nós completamos os ciclos, nós percebemos: espera aí, mas isto, afinal, o falhar faz parte. E portanto, vamos... É curioso, vem um pouco na linha daquilo que falamos há pouco, deste tal desprendimento. Se não houver um certo desprendimento, eu não consigo lidar com o falhanço. Sem dúvida. Então, estou muito comprometido, mas ao mesmo tempo tenho que ter a capacidade de ganhar distância, não é? Sem dúvida. E estar numa startup, eu tenho sido sempre uma pessoa do mundo das startups, é uma verdadeira montanha russa. Eu costumo dizer que quando falo a fundadores, que enfim, ir para esta carreira é aceitar ir numa montanha russa que muitas vezes parece que se vai despedaçar. E portanto, e aí o que é que nós devemos fazer? Não devemos ficar ansiosos e saltar, não é? Não, devemos aguentar, devemos tentar encontrar essa serenidade e sempre relativizar. Eu queria aproveitar aqui uma deixa, falamos várias vezes de ansiedade. Tem havido aqui um fenómeno há uns anos que é desta ansiedade climática. Eu às vezes sinto que agora há uma ansiedade em torno da IA, não é? Um certo doom scenario que vem aí, que nos vai eventualmente levar à extinção da raça humana. As máquinas nos vão matar a todos. Sim. Eu sempre que falo contigo sinto que esta ansiedade parece que não passa para ti. Não sei se é fruto do teu taoísmo, mas achas que há razões para estarmos preocupados? Não há razões. Quer dizer, há razões, obviamente, como com qualquer avanço tecnológico, para avaliarmos os riscos e mitigarmos esses riscos. Estas novas capacidades tecnológicas de inteligência artificial
permitem-nos, por exemplo, aumentar em muito a capacidade persuasiva de uma pessoa e, portanto, isso pode ser usado para o mal. Portanto, é uma ferramenta perigosa do ponto de vista, por exemplo, da cibersegurança e de criar burlas, portanto, de enganar as pessoas, porque nós conseguimos criar agentes de inteligência artificial que, por exemplo, podem inclusive usar a voz de um familiar nosso, dos nossos filhos. Portanto, isso é um cenário aterrador. Há esquemas criminosos já com há esquemas criminosos. Houve casos em Hong Kong, não é? Uma empresa em que uma das pessoas fez uma transferência de 20 milhões de dólares ao fim de algumas chamadas por Zoom com, aparentemente, aquele que ele achava ser o CFO da empresa que estava em Londres. Portanto, isso resolve-se com regulação, Paulo? Ou autorregulação? É muito, assim, o uso, digamos, ilícito da tecnologia é algo que é muito difícil de nós regularmos. Portanto, também podemos usar uma faca para fins menos... Precisamente, nós não regulamos uma faca por poder ser mal utilizada. E, portanto, essa parte da regulação é importante que exija, porque ela dá-nos referências e a Europa, nesse aspecto, está a liderar e existe sempre aquela discussão, isto vai barrar a inovação. É muito importante que a regulação exista para determinados usos da tecnologia, mas que não exista quando nós estamos a desenvolver a tecnologia, quando estamos a investigar na tecnologia. Portanto, tem de haver, há aqui dois contextos completamente diferentes. Um contexto é o contexto de investigação e desenvolvimento, onde aí deve haver total liberdade de investigação, de desenvolvimento, tudo isso. E, portanto, a Europa não há limitação nenhuma nessa área. A Europa, não. Pronto. Não, nós podemos desenvolver e investigarmos o que quisermos. Por exemplo, costumo dar o exemplo do reconhecimento emocional. O reconhecimento emocional, por exemplo, pode ser muito útil quando nós estamos a desenvolver produtos para, por exemplo, crianças com necessidades especiais, crianças autistas, em que é importante perceber as reações dessas crianças a estímulos visuais. Mas, por exemplo, já é muito perigosa essa tecnologia, por exemplo, em ambientes laborais. Acho que ninguém aqui gostaria, neste momento, de ter uma câmara a reconhecer as nossas expressões faciais, a detectar o nosso, estado emocional, não é? O nosso estado emocional, ou imaginemos numa empresa no final do mês, o nosso chefe vir falar connosco com um relatório feito. Momento, olha, nestas reuniões... Exatamente. Não, como é que explicas que naquela reunião tiveste... Com esta cara. Já que quer fazer isso, pelo menos faça só com o Facebook e com o Instagram. Isso, no entanto... Paulo, eu tinha aqui, porque eu trouxe aqui um exemplo que não é comparável. O exemplo da faca, por vários motivos, obviamente, utilizámos isto para gerar a conversa. Nunca conseguimos ter, pelo menos até agora que saibamos, ferramentas tão poderosas com tanta escala e na mão de tão poucos decisores. Isto não é por si só, não impossibilita a comparação com outras tecnologias do passado? Sim, esse é um verdadeiro risco e em especial na Europa nós estamos muito reféns desses decisores, porque todas estas tecnologias não foram criadas na Europa e, portanto, nós no fundo estamos numa posição de dependência do uso destes avanços tecnológicos e, portanto, a resposta aí é que de facto há um risco destes modelos ao se tornarem completamente prevalentes, porque de facto acrescentam vantagens competitivas e de produtividade. Nós falamos, há muitos estudos já que apontam para uma quantificação do aumento da produtividade e estamos a falar de um aumento da produtividade comparável às grandes revoluções que houve no passado, portanto, até se calhar até acima, porque estamos a falar da inteligência e, portanto, nós ao ficarmos reféns, digamos, dessas tecnologias que estão nas mãos de poucos decisores, estamos numa posição de alguma fragilidade. Por isso é que, por exemplo, nós propusemos e muitas startups europeias propuseram, isso veio depois a estar contemplado no AI Act, a questão do software livre, o software aberto, do open source. Portanto, isso permite que haja uma colaboração em escala entre organizações e nós temos agora um fenómeno que me está a deliciar e pronto, é bom saboreá-lo enquanto ele está bem vivo, que é o fenómeno de um modelo aberto, open source, que por acaso foi desenvolvido
desenvolvido por uma empresa chinesa, que é o DeepSeek, ter ultrapassado o modelo do Elon Musk, que foi treinado com 100 mil GPUs. Portanto, isto mostra que é possível uma equipa pequena, com 5,5 milhões de dólares, no caso concreto desta versão, ultrapassar o Elon Musk. Portanto, no fundo é um David contra Golias, neste caso é um David chinês, portanto é assim uma coisa inesperada, mas mostra que a Europa também poderá avançar nesta área, porque nós temos o talento na Europa. Muito deste talento, se formos a ver, foi para os Estados Unidos da Europa. O Hinton, Prémio Nobel perceber como trazer esse talento, por favor, conclui, Paulo. De volta, exatamente. E Paulo, vou rapidamente à parte da sua história, porque ela faz parte da sua história, da passagem pela televisão, em que o Paulo, na RTP, no fundo experimentava jogos de computador, daí eu ter dito no arranque que tinha inveja da boa. Como é que foi essa experiência, Paulo? Essa experiência foi muito inesperada. Portanto, há uma pessoa que estava a dizer no outro dia que eu era o influencer da altura. Exatamente. Eu havia a palavra influencer. Foi dos primeiros influencers. Tu criaste, não é? O Paulo, podes ganhar hoje. No ponto por ponto da RTP. No ponto por ponto da RTP, que era um influencer que tinha uns seguidores todas as semanas, portanto foi um programa... Nós nos incluímos, provavelmente. Exatamente. que durou 5 anos e meio ainda, portanto o programa comecei a fazer quando tinha 17 anos e portanto surgiu de uma forma completamente inesperada. Eu na altura estava no INESC, no Instituto de Sistemas e Computadores, ligado ao técnico, portanto fui para o INESC quando tinha 16 anos, era o estagiário mais novo do INESC, e pronto, a RTP na altura precisava de alguém que percebesse de computadores, falaram lá no INESC e disseram, olha, temos aqui um miúdo que se calhar, pronto, até pode fazer esse trabalho. E eu, quando fui lá, eu pensei, mas isto vai ser uma coisa para falar sobre computadores e tecnologias e não sei o quê. E não, era sobre jogos. E eu pensei, ok, está bem, jogos. Eu já joguei muitos jogos. Pronto. E pronto. E então começou essa aventura na televisão, que era para durar um ano, portanto aquilo era um programa para um ano, mas que a certa altura já ia no 5º ano e nós achámos que isso era a TV rural para as pessoas mais velhas. Que durou. Por favor, explica, porque eu acho que há muita gente TV rural, ninguém sabe o que é. TV rural foi um programa que durou para 20 anos. Ou mais, e nós já estávamos a ver que aquilo nunca mais acabava. Com o engenheiro Sousa Veloso. Uma coisa, Paulo, uma coisa que eu noto em ti, eu tive o prazer e a oportunidade de te ver em ação várias vezes e tenho uma admiração pela tua capacidade de motivar as pessoas. É que eu acho que és um excelente storyteller, ou seja, tu consegues traduzir por miúdos coisas que são muito complexas e a meu ver, isso é uma característica fundamental num líder. Até que ponto é que essa experiência na televisão e outras oportunidades que tiveste moldaram isso, ou sempre foi algo que tu tiveste desde miúdo? Como é que desenvolveste essa capacidade? Eu sempre tive um grande fascínio pela comunicação, pelos mídia em geral, antes de ir para a RTP, portanto, e também provavelmente isso teve relacionado, já escrevia para revistas e já coordenava um suplemento numa revista de informática, era uma das coisas que eu fazia, portanto, na altura fazia para 4 ou 5 coisas diferentes, além de tentar fazer o técnico, portanto, foi a parte. Era o teu hobby, o técnico era o meu era hobby, o teu o hobby. técnico era de vez em quando aparecia lá, mas pronto, mas isto ainda foi quando tinha 16 anos, portanto, e portanto sempre tive um grande fascínio pela comunicação. Eu descobri o Marshall McLuhan muito novo, portanto isto agora é muito geek, mas pronto. Isto é só para quem fez Ciências da Comunicação. Ciências da Comunicação, portanto o meio é a mensagem, a importância, e portanto sempre tive muito interesse pela parte humana da tecnologia. Portanto eu acho que se for um bocadinho mais para trás, eu comecei a me interessar mais nos fatores humanos da tecnologia, mais porque é que certas inovações são utilizadas por seres humanos e porque é que outras falham. Pronto. Isso não tem a ver muitas vezes com a tecnologia, porque a tecnologia, enfim, vale por si, mas tem a ver com a ligação entre a tecnologia e o ser humano. E, portanto, sempre me interessei muito por essa dimensão humana. Portanto, comecei a interessar muito pela área da interação homem-computador, muito cedo, e porque
crianças também. Uma das coisas que me fascinou muito desde muito cedo foi a forma como as crianças interagem, na altura interagiam com os computadores, que é completamente diferente da forma como os adultos interagem. Claro. É fascinante como uma criança é completamente desinibida a explorar a tecnologia. No outro dia contaram-me que uma criança estava numa escola, fez um desenho no papel e tentou fazer o swipe do desenho no papel. Exato. Não funcionou. O Ken Robinson tem este episódio emblemático em que ele relata este episódio de uma criança em que alguém terá perguntado à criança: o que é que estás a desenhar? E a criança respondeu: estou a desenhar Deus. Mas ninguém sabe como se parece Deus, então deixa-me acabar. Exatamente. E portanto sempre foi muito essa ligação entre a tecnologia e o ser humano que me atraiu desde muito cedo. Paulo, deixa-me fazer aqui uma pergunta. Estou mesmo curioso e vou voltar aqui atrás, porque trouxeste aqui alguns conceitos. Eu vou pegar num dos conceitos da psicologia que tu trouxeste, que é o conceito de fluxo, e para quem nos está a ouvir, é aquele equilíbrio entre a minha capacidade de desenvolver uma tarefa e o desafio dessa tarefa. Portanto, há aqui uma banda em que eu estou tão focado nessa tarefa que perco a noção e estou do tempo a passar. O que é que acontece? Quando eu estou em estado de fluxo, não estou a crescer. E, portanto, como tu estás numa empresa de inovação, eu estou a fazer aqui uma série de pressupostos, estou a lançar aqui uma série de pressupostos, obviamente, e, portanto, como a tua empresa, tu estás muito ligado à inovação, a inovação acontece muito fora da zona de conforto e, portanto, os exercícios de criatividade é lançar várias ideias, as pessoas refinarem ideias, descartarem uma série de ideias. Portanto, como é que tu casas esta necessidade do fluxo que é confortável com esta inovação que é desconfortável? E ainda vou tirar aqui outro conceito, que é o da segurança psicológica e do erro, dos vários tipos de erro e como eu posso crescer com os erros. Portanto, muitas vezes falamos em tolerância ao erro, mas pelo que eu percebi da tua abordagem, não só toleras, como fomentas o erro como forma do processo, é isso, não é? Sim, precisamente, e já tive várias divergências e várias discussões, porque existem perspectivas diferentes em relação a esta atitude. Há managers que acham que nós devemos proteger as equipas do erro e às vezes, quando elas estão a começar a falhar, substituí-las. Eu acho que isso é completamente errado. Um dos princípios que eu sempre segui a educar os meus filhos foi o dar-lhes confiança, transmitir-lhes confiança. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que a minha filha mais velha andou de elevador, que a mãe estava em estado de choque. Ela é muito pequenina, ela vai morrer, não vai conseguir e não sei o quê. Não, vamos acreditar que ela consegue. E eu acho que quando as equipas sentem que nós estamos a transmitir esta confiança, elas vão conseguir ir mais longe. Eu acho que o que está errado é nós estarmos constantemente a proteger a equipa. Agora, como é que se põe as equipas na zona de desconforto e a questão do mindset de crescimento, não é? Que é fundamental. Nós temos de pôr. Aí e eu até tenho uma t-shirt que a equipa me ofereceu com isso, que diz Demo Time, Demo, portanto, e também muito inspirado. Tem um 666 também, alguns ou não? Demo de demonstração, exatamente, Demo podia ser, por acaso não tinha pensado nisso. Estava aqui a pensar no trocadilho de... Exatamente. Demo, exatamente, podia ser. Eu por instantes também pensei no perguntar à equipe o que é que elas queriam dizer. Ora, se calhar há aqui mais camadas. Foi aquela fase se calhar não entendeu. A minha popularidade não estava assim tão Isto foi na Expo 98, no final da Expo 98 ou não? Não, já foi na Anbela, já foi aqui há uns anos atrás. Foi naquelas prendas do amigo secreto do Natal. Então, se calhar, bom, ok. Mas sim, que é isto muito inspirado pelo trabalho do MIT, do Media Lab, não sei se conhecem, mas que é dos centros de inovação mais brilhantes do mundo e que esteve sempre à frente no tempo e ainda continua a estar. E eles tinham um motto lá que é o Demo or Die. Portanto, no final do mês ou do trimestre fazes uma demo daquilo que estás a fazer, ou então, pronto, não vales nada, basicamente. E, portanto, isso sempre foi muito o meu espírito. Isso cria ali um fator de pressão de tempo que às vezes as equipas e de responsabilização, que às vezes as equipas reagem de uma forma que não é a melhor, mas aí o truque é sempre dizer, ok, está bem, então eu não vou definir a data, tu é que defines a data, e portanto passar o ânus da responsabilidade para a equipa, e quando as equipas definem as datas, depois o nível de responsabilidade. São as suas datas. São as suas datas, exatamente. Esse é um truque fundamental. Então, e volta ao teu ponto, Milton, há pouco do empowerment, não é?
É o empowerment, é dar à equipa. Aliás, isso faz-me lembrar uma das técnicas. Eu tenho um arsenal de técnicas secretas de gestão de produto, porque a minha área é essencialmente inovação de produto e portanto, de produto, e precisamente essa técnica está lá no arsenal. A outra técnica que eu acho que é maravilhosa é fazer com que a ideia seja sempre de alguém da equipa. Nunca é a nossa ideia. Portanto, haver alguém da equipa que vem com a nossa ideia é uma coisa, aquilo é fantástico. Nem que seja preciso conduzi-la para ela chegar lá. Às vezes, exatamente, mas é aquele Mas momento... isso é muito interessante, isso retira um certo endeusamento do líder, não é? Precisamente. Às vezes o líder acha que tem de ser aquele... Mas espera, a ver se eu percebi bem. Portanto, vocês trabalham com uma equipa e fomentam o trabalho da equipa, mas simultaneamente fomentam a autoria da ideia. Precisamente. Exatamente. Portanto, a ownership da ideia é muito importante que seja da equipa e não do líder. Porque uma ideia que é tida pela equipa é uma ideia que é uma paternidade partilhada, não é? É uma paternidade partilhada, exatamente. E, portanto, é uma ideia que vai ter muito mais probabilidade de ter sucesso, para além de, e esse é um aspecto que às vezes é um bocadinho menosprezado, que é o aspecto da comunicação, que é muitas vezes nós temos uma ideia de algo que queremos alcançar, mas a nossa ideia não tem a ver com a ideia da equipa. Isso acontece, já me aconteceu imensas vezes, que eu acho que a equipa sabe o que é que eu estou a pensar, mas eles estão a pensar numa coisa completamente diferente e então gera aqueles desentendidos. Agora, portanto, lá está, se a ideia vier da equipa, se forem eles a explicar a ideia, então aí nós, pronto, é fantástico. E pensa muito na forma como comunica com a equipa, nessa altura de expor, bom, eu tive esta ideia, era incrível fazermos isto, e depois ninguém percebe nada. Exatamente, sim, não, isso é fundamental, e aí também um aspecto, uma técnica muito, muito importante, é apanhar a equipa no momento certo, para passar a ideia. E portanto, lá está o tal contexto... Isso é antes ou depois de jantar? Pois, é o contexto, portanto, tive a oportunidade de assistir a uma palestra do Castro Caldas, de um dos mais famosos neurocientistas portugueses, por acaso foi aluno do António Damasio, eu não sabia isso, um dia estava a falar com ele e ele disse, foi meu aluno, apesar de eles terem idades próximas, e ele deu uma palestra no colégio dos meus filhos, em que explicava o que é que a neurociência tinha a ensinar à educação. E uma das coisas que eu me lembro dele falar, e lembro muito bem, era dele dizer que quando uma criança está a querer aprender matemática, é aproveitar esse momento. O oposto é quando não está a querer aprender matemática e não vale a pena. E, portanto, no caso das equipas é o mesmo. Quando a equipa está receptiva a uma ideia nova, é aproveitar... É a janela de oportunidade para utilizar o chavão, não é? O inverso também se aplica. É exatamente igual à regra. Isto é, quando a equipa não está predisposta a uma ideia nova, porque neste momento está em mindset de discussão e é preciso fazer isto, matamos a ideia completamente se a apresentarmos no contexto errado, porque a motivação da equipa não está para aí voltada. Isto levanta aqui uma questão interessante, que é, isto implica uma certa agilidade e uma certa desestruturação daquilo que é o dia-a-dia e as semanas. Como é que tu concilias, por um lado, esta disponibilidade de aproveitar o momento com uma certa estrutura e planeamento, para que não caímos naquele erro que falamos no início de estamos todos disponíveis on call quando for necessário? Como é que conjugas e reconcilias esta tensão? Sim, eu acredito muito na espontaneidade, num ambiente criativo. Eu acho que é muito importante nós vivermos o momento em que estamos, porque as melhores ideias vêm às vezes inesperadamente, vêm muito da serendipidade. Portanto, eu acredito muito que as equipas de maior performance serão sempre as equipas que estão localizadas, co-localizadas, exatamente. E, portanto, acho que precisamente surge do contacto humano, de olhar para o ecrã do colega. Portanto, o trabalho remoto não é bom. Já eu sempre achei que num ambiente de competitividade que equipas remotas não têm a mesma... Sobretudo em tarefas criativas. Especialmente em tarefas criativas, claro. Exatamente. As minhas perguntas foram sempre quando havia equipas completamente remotas. Isto é uma startup muito famosa que é o GitLab, que foi eles orgulham-se de nunca se terem encontrado praticamente, fizeram tudo remotamente. Mas eu acho que o produto, basicamente, aquilo é uma porcaria. Bom, mas aí teríamos de entrar com a linguagem científica
científica é difícil, não é? Mas uma andorinha não faz a primavera, não é por haver um caso supostamente que se pode extrapolar para... Sim. Não, e há claramente uma vantagem competitiva dessa serendipidade e das pessoas se juntarem e de criarem nesse momento. Depois temos rituais, portanto nós temos sempre rituais. Os rituais que temos são rituais que combinam uma parte de planeamento, normalmente é um planeamento de curto prazo, 2 semanas, à volta chamam-se os sprints, mas também combinam os rituais de retrospectiva. E esses são dos mais importantes que uma equipa tem, e a função do líder aí é fazer até afastar-se um pouco do processo, participar no processo, mas afastar-se. Eu já participei em sessões de retrospectiva, que no mundo das startups chamam-se as retros, é um nome muito emocional, porque é um momento em que os membros da equipa desabafam as suas... É quase emocional, não é? É fase muito emocional. É muito emocional. E aí é que nós vemos a maturidade da equipa, é quando de facto a equipa abertamente fala das coisas mais íntimas. Então eu vou aproveitar essa deixa, porque temos as tais nossas 4 perguntas fixas e queria aproveitar para perguntar ao Paulo Dimas qual foi o pior momento. O pior momento da carreira. Bom, agora estava a falar, pronto, só para fazer a ponta em relação ao que estava precisamente a falar. Não é o pior momento, posso falar e lembro-me bem, mas nestes momentos de retrospectiva, que acontece normalmente nos finais dos sprints, ou pelo menos uma vez por mês, nunca menos que isso. Paulo, para quem nos está a ouvir, se calhar, e que não está familiarizado com as metodologias Agile, o que é um sprint, quanto tempo dura, o que é uma cerimónia, como uma retrospectiva, consegues dar assim um apanhado muito rápido? Portanto, no fundo, nós planeamos o trabalho que é feito, o trabalho de desenvolvimento de produto, num momento que planeia cerca de 2 semanas. Estamos a falar de Scrum, não é? Sim, podemos usar. Nós temos que isto varia muito. É uma forma, cada equipa também tem o seu modelo. Mas essencialmente é dividir, digamos, aquilo que tem de ser feito em unidades de tempo que nunca vão além de 2 semanas, portanto tentam-se que sejam relativamente curtas. Então existe um momento que é o planeamento dessas 2 semanas, e depois existe um momento no final que é o momento em que se faz um balanço dessas 2 semanas de trabalho. Portanto, esse é a tal retro, em que a equipa, digamos, tem de sentir que, digamos, pode falar de tudo. Existem técnicas para fazerem essas retros. A técnica que eu uso, aprendi de certa forma no Thinking Fast and Slow, no Pensar Rápido e Devagar do Kahneman, que é a equipa... Não, porque o problema destes momentos é serem dominados pelos membros da equipa mais extrovertidos, enfim, mais confiantes. Ou por um excesso de negatividade, por vezes. Não é? Ou às vezes, exatamente, e por isso é que a retro deve sempre começar por celebrar as coisas positivas. Já houve algumas retros em que eu não estive, e às vezes foram conduzidas por pessoas que não tão experientes, não com esta coisa, e começaram pelas coisas negativas. E don't try this at home, não é? Não, assim, eu acho que aquilo, pronto, por acaso até que descambou. Eu depois, quando voltei, estava de férias, ou já foi numa altura em que eu não pude participar, e aquilo correu mesmo muito mal. Estavam todos deprimidos num canto. Correu muito mal, ao ponto daquilo depois a equipa começar a ir para um estado mental, e isso agora a propósito de um momento negativo que me lembro, que foi a própria equipa dizer que já não valia a pena fazer retros. Portanto, trauma, esquecemos há pouco do... Portanto, eu dizia assim, o quê? Porque eu estava já nessa altura a tentar dinamizar e fazer com que toda a gente tivesse a confiança para partilhar, e era quase silêncio na sala. E a certa altura, porque aquilo é posto numa ferramenta antes da reunião, porque isto é, os membros da equipa escrevem aquilo que acham que está bem e o que está mal, sem bias nenhum, portanto, sem influência nenhuma da reunião. Nenhum sabe o que é que o outro está a escrever. Exatamente. Consegues garantir isso? E consegue-se garantir Nem isso. que eles não falam sequer offline uns com os outros? Sim, em princípio isso não acontece. Portanto, é uma ferramenta que nós usamos que permite fazer isso, e portanto lá está, e o Kahneman ensina isso no Thinking Fast and Slow. É das poucas coisas que ele ensina como práticas, porque aquilo, se leram o livro, chegam ao final completamente frustrados, porque aquilo aprende-se imenso sobre a natureza humana, mas muito pouco sobre como mudar. Como lidar com ela, não é? Exatamente, não conseguimos mudar. Na prática, parece que é algo que o ser humano pronto, tem estes biases e nunca há
de mudar. Mas um que eu lhe ensino é esse, no fundo, quando se vai para uma reunião, pedir-se aos participantes da reunião de antemão para escreverem os pontos que acham que devem ser discutidos, os melhores, os menos bons, e pronto, isso elimina o bias, e depois é partilhado entre todos. Portanto, esse foi um momento especialmente difícil, em que a moral da equipa estava muito em baixo, mas claramente o pior momento para mim, na minha história de liderança, foi quando tive de despedir a primeira pessoa. Isso foi uma coisa completamente... Eu estremeci, eu estava a suar, eu entrei para a sala de reuniões, nunca me esquecer esse momento, e estava muito mais nervoso, obviamente, que o meu próprio subordinado. E pronto, esse foi o pior momento, portanto, assim como recordo. E depois, quando foi no Covid, em que nós tivemos de fazer uma reestruturação, e eu tive de despedir, aí já foi um número de pessoas já mais significativo. E o que é que aprendeste desses momentos? Assim, eu aprendi que a empatia e a vulnerabilidade são as melhores armas, entre aspas, que nós podemos ter. Portanto, no fundo ser sincero. Eu lembro que chorei em algumas dessas chamadas, foram momentos muito intensos. Nós, na altura, na minha equipa, tivemos o cuidado de ter um critério de deixar sair as pessoas que à partida iam conseguir arranjar emprego rapidamente, e já tínhamos várias posições fora para elas, mas foi muito duro, é das piores coisas que há, porque é um sentido de injustiça enorme, no sentido em que essas pessoas, no fundo, estão a ser preteridas em relação a outras. Elas são... Eu trabalho com pessoas brilhantes, nós temos a sorte de ter o melhor talento que há a ser gerado nas nossas universidades, os jovens mais brilhantes querem vir trabalhar connosco, e portanto é muito injusto. Sim. Nós temos de é muito curioso deixar de ser alguém, que escolheram as pessoas que tinham mais chances de arranjar trabalho. Sim. Ou seja, vocês escolheram aqueles que, se calhar, seriam os mais... Não necessariamente, porque eles eram todos tão bons, que pronto, nós tínhamos de... lá nestas coisas é sempre, nós temos de manter a equipa o mais mais pequena possível, não é? No sentido de, portanto, eliminar redundâncias. Portanto, o critério é sempre, se temos 3 pessoas a trabalhar, a fazer AI Engineering, se calhar passamos para 2, ou se temos 2 designers, se calhar temos de passar para 1, e por aí em diante. E aí o critério foi, em vários casos, não, há aqui uma oportunidade fora para essas pessoas. Mas isso é extremamente, porque nós, no fundo, eu tento sempre ter muita empatia, portanto é uma coisa muito humana, muito emocional. As pessoas não é desistir das pessoas, não é? E o facto de vocês quererem ajudar também. Como é que nós transmitimos a estas pessoas que elas não são piores que as outras, não é? Como é que isto se consegue passar? E quando elas são más? Quando elas são mesmo más, pronto, eu tenho tido a sorte de, aí há um processo um bocadinho orgânico, e aí posso até ser um bocadinho, enfim, chato nesse aspecto, mas as minhas equipas têm sido sempre equipas que funcionam um bocadinho como organismos que expulsam. É uma coisa que normalmente não ficam na equipa, normalmente saem depois para outra equipa. Natural. É um processo natural que tem a ver muito com a cultura. Atenção que estamos a falar de equipas onde, digamos, não são equipas altamente estruturadas, altamente disciplinadas. Aquilo que nós fazemos é muito imprevisível, portanto, e muitas pessoas não se identificam com este tipo de princípios, gostam de estar em equipas mais, portanto, digamos, estruturadas, com mais planeamento, com mais previsibilidade. Portanto, nós vivemos sempre um bocadinho on the edge, portanto, nunca sabemos muito bem se aquilo que estamos a fazer vai funcionar ou não vai funcionar, e isso é do ponto de vista de aguentar a equipa firme naquela visão, é um desafio grande, e que só pode ser alcançado com as pessoas também com esse mindset, porque se as pessoas começarem logo, existe muito aquela, isto não vai funcionar, pronto, estamos a fazer uma coisa que não vai funcionar. Nós temos o exemplo de um produto que é o Halo, que é um produto que foi demonstrado na maior cimeira do mundo de AI for Good, que foi talvez o momento mais memorável da minha carreira profissional, que era
estar nesse palco das Nações Unidas. Em Genebra. Em Genebra, exatamente. Esse já podemos dar como o melhor momento da carreira. Esse foi o melhor momento da carreira, foi. Qual foi, Paulo? Foi o momento, eu só para vos dar uma ideia, demorei para aí 3 ou 4 dias a recuperar emocionalmente desse momento, porque nós fizemos aquilo que toda a gente nos dizia para não fazermos, que era fazer uma demonstração em palco de uma tecnologia completamente presa por arames, que estava a ser feita numa garagem de um aluno, e combinando peças de inteligência artificial que podiam falhar todas, e com um paciente que sofria, infelizmente já faleceu, o Luís, de esclerose lateral amiotrófica. Portanto, ele próprio podia se sentir mal, ele próprio podia não conseguir interagir com a tecnologia, com os sensores de padrões neuronais. Portanto, tudo podia falhar naquela demo. Havia milhares de pessoas a assistir. Eu tremia, as minhas pernas tremiam no palco. Eu estava com a função de enviar as mensagens por WhatsApp ao Luís e ele responder com a sua própria voz. E aquilo foi um momento. E foi um sucesso. Mas no final foi um sucesso. Foi um sucesso em todas as dimensões. Eu nunca tinha experienciado nada deste nível. Metade das pessoas que vieram falar connosco no final disseram que choraram literalmente. Portanto, nós provocámos uma onda emocional na audiência, porque o próprio paciente também se emocionou por estar naquele palco, por estar a dar o seu testemunho de que, de facto, a inteligência artificial pode ajudar muitos doentes com a mesma incapacidade neurológica. Já agora, o que é que faz a tecnologia? A tecnologia transforma biosinais produzidos através da atividade muscular, portanto, que são os últimos sinais que estas pessoas conseguem controlar, conseguem gerar de forma, digamos, controlada, transforma-os em linguagem, portanto, em fala. Portanto, permite a que uma pessoa que deixou de falar, que deixou de poder escrever, de se movimentar, consiga ter uma conversa com o seu filho usando a sua voz que perdeu. E consegue a própria voz? A sua própria voz, exatamente, a sua própria voz. Nós temos o caso de um doente que, quando nós começámos a trabalhar com ele tinha a eutanásia marcada, e decidiu adiar a eutanásia porque recuperou a sua voz, porque recuperou uma nova forma de interagir com a família. E portanto são histórias, pronto, enfim, e eu já estou nesta fase o que é que vem depois disto, não é? Da carreira. Faz uma carreira em que, portanto, nós falámos de inteligência artificial, falámos de uma inteligência artificial responsável, mas esta é uma inteligência artificial responsável para o bem, portanto, para ajudar as pessoas. Portanto, digamos, acho que aquilo que mais impactante pode haver na tecnologia é, de facto, ter esta oportunidade de trabalhar. E também um aspecto importante, e porque que isto, de facto, foi um momento também tão memorável, e é porque mostra que é possível uma equipa formada por talento português estar no maior palco do mundo. Só houve 2 demos nesta cimeira, e uma delas foi a NASA. Claro que eles apostaram em nós, também estavam a correr um risco grande, mas isto mostra que uma equipa de 7 pessoas, 10 pessoas, com as parcerias que nós temos, com centros de investigação, consegue alcançar estes feitos. Portanto, não é preciso ser uma Google, OpenAI, ou com poucas pessoas consegue ser. E no dia em que a pessoa apresentou essa ideia, tive uma ideia que se calhar nós conseguimos, alguém disse, isso não vai dar. Sim. Durante todo o desenvolvimento do produto, muitas pessoas achavam, não, isso não vai ter utilidade, isso nunca vai ser útil. Pronto, e aí lá está, nós temos de acreditar, nós temos de ser otimistas, só os otimistas é que inspiram as equipas, é um aspecto, mas também o otimismo também pode ter os seus perigos, não é? Claro. A sua loucura, não é? Também pode ter a sua loucura. Mas isso, e a visão cor-de-rosa, não é? O Steve Jobs falava dos crazy ones, não é? Ele tinha aquele famoso vídeo do Think Different, não é? Que era do This is the Crazy Ones, aqueles que têm um bocadinho aquela dose de loucura e que acreditam no impossível. E é isso que pronto, depois contagia as equipas,
mas há fases em que há esse muito papel, ser um bocadinho louco, que vamos para a frente, isto é possível. Sim, exatamente. É sempre manter esse otimismo e manter as equipas a acreditar. E isso às vezes é difícil. Sim. E a fazer-te aqui duas perguntas, uma delas mais no dia-a-dia, já lá vamos, que tem a ver com a cerimónia, mas pegando ainda neste tema, tu quando estás a ser otimista, obviamente acautelaste o pior cenário. E acautelar o pior cenário era como tu, pegando nas tuas próprias palavras, se estava tudo pendurado por arames, poderia não ter corrido bem. Claro que isto é um e se, mas se não tivesse corrido bem, o impacto teria sido assim tão negativo na equipa ou em ti? Ou se calhar não por isso? Eu acho que o impacto teria sido... Eu costumo dizer que já houve 2 momentos na Armel em que eu podia ter sido despedido na semana a seguir. Claro que depois as pessoas riem-se, porque pronto, enfim. Mas este foi um dos momentos que eu dizia a toda a gente: olha, se isto não correr bem, segunda-feira, isto foi numa sexta ou que foi, segunda-feira, pronto, se calhar, enfim. Já não quem é que fecha a porta, não é? Exatamente, portanto vou ser despedido, não para mais era o Vasco que estava no palco a fazer a demonstração, eu estava a apoiar, o Vasco é o nosso CEO, e portanto, queria a pessoa que me, pronto, claro que ele ri-se com estes comentários, mas eu acho que nós temos de correr estes riscos, porque por exemplo, uma das coisas que eu insisti muito com a equipa, e também insisti isso quando foi do Web Summit, precisamente uma delas, mas aí sem um paciente, era de dar espaço à audiência de fazer uma pergunta ao paciente. Portanto, em que nós íamos ficar completamente... não sabíamos o que é que... nós começámos a preparar a inteligência artificial para perguntas do tipo, sei lá, políticas sobre a guerra do Hamas na Palestina. Portanto, coisas que pudessem ser altamente incómodas do ponto de vista político. Portanto, tudo poderia acontecer ali naquela pergunta vinda da audiência. Mas eu acho que são esses momentos em que nós arriscamos que depois... quando são bem-sucedidos, fazem completamente a diferença. Toda a gente nos dizia, mostrem um vídeo. A própria equipa, havia developers na equipa que me diziam, Paulo, não, vamos mostrar um vídeo, isto pode falhar. É mais seguro. Vamos chegar. E eu, não só vamos fazer uma demo, como ainda vamos pedir ao público. E toda a gente, não faças isso. Pronto, e se tivesse falhado, era chato. Mas a vida continua e pelo menos terias fomentado este espírito de ambição com propósito. Precisamente. E pronto, e o que acontece também nestes momentos é que nós aprendemos muito. Aprendemos muito mesmo quando falhamos, não é? Portanto, e se falharmos, por exemplo, eu posso dizer que houve um momento da demo que falhou e ninguém percebeu. Mas por acaso não foi com o paciente, em que ninguém percebeu, só mesmo eu e o Vasco é que percebemos, e nós conseguimos arranjar ali um truque para um bocadinho iludir, para disfarçar. Pronto, porque aquilo, estamos a usar Bluetooth, bastava ele afastar-se do telemóvel mais dos X metros e ia perder a ligação. Perder a sinal. E portanto, enfim, estávamos ali, mas estes acho que são os grandes momentos, assim, que depois nós podemos dizer, olha, fizemos isto, e eu acho que o resto é aborrecido, é um bocadinho baunilha, não é? Um bocadinho baunilha. É um bocadinho aborrecido, é daquelas coisas, pronto, não, é preciso correr riscos, pronto, claro que nem toda a gente e o retorno que daí adveio, não é? E aquilo que foi a atenção que vocês conseguiram para o projeto permite alavancar outros sonhos e alcançar outras, precisamente porque metas, nós porque corremos riscos e fomos ao ponto. E eles nas Nações Unidas também nos disseram, olha, mas é assim, ok, se vocês vão fazer demo tem de ter um paciente, e nós, ok, temos de ter um paciente, pronto, ok, nós podíamos fazer a demo só entre nós. E então nós, ok, isto é mesmo high stakes, não é? Estamos mesmo no limite daquilo que é possível. Sim. E depois, pronto, a recompensa veio a seguir. Tivemos agora uma peça no The Economist, em que eles vieram-nos visitar, e saiu no podcast do The Economist, falarem sobre o Halo, e portanto e temos agora 10 famílias a usarem, batemos o recorde ontem de 10 famílias. E pronto, e esse é o mais importante de tudo, é no final do dia estamos a ter impacto na vida destas pessoas, é só por isso é que faz sentido estar nesta vida de criar tecnologia. Isso. E acho que é uma ótima forma de fecharmos a conversa, mas ficou uma pergunta por fazer, Paulo. Sim.
se alguma vez ligou a dizer hoje eu não vou poder ir porque rebentou aqui um cano em casa, porque não lhe apetecia mesmo. Hoje não me apetece. Se não apetecia mesmo ir... já me aconteceu rebentar um cano. True story, não? Foi a sério. Rebentou o cano do esquentador e foi assim uma coisa... Mas esse foi mesmo. Nada foi como mesmo escapar à pergunta com a verdade. Foi mesmo verdade. Assim, eu acho que adoro demais aquilo que faço para conseguir. Acho que notamos não, a sério, é um bocadinho difícil, porque especialmente a parte das equipas, de ter esta oportunidade de trabalhar com estas equipas e com este talento jovem, brilhante, das coisas que me dá mais prazer na vida é ver estes miúdos, agora já estou mais velho, vê-los a evoluírem, a crescerem. E eu estava a pensar no outro dia, quando eu atualizar o meu currículo, não sei quando é que isso será, eu acho que vou acrescentar uma linha que é os miúdos, que neste momento são a tua prova de sucesso. No topo Isso é do que é mundo. grande Portanto, prova de e sucesso vocês como professores, no teu caso, assim, acho que isso é o que mais, digamos, é a maior recompensa, é nós vermos que as novas gerações estão a ter... Há aqui outro ponto que eu também imagino que seja muito importante, que é, muitas vezes nas organizações as camadas vão estando progressivamente desligadas do resultado final, ou porque estão desligadas do resultado final porque é a natureza do jogo, ou porque as decisões que tomam têm repercussões ao longo do tempo e, portanto, demora muito tempo a fechar o ciclo de feedback. Eu imagino que no teu caso também as tuas pessoas que estão a fazer não só têm um sentido de propósito, de servir um bem maior, como também veem o retorno emocional também mais ou menos imediato, não é? Do que estão a fazer e do impacto que isto tem na vida das pessoas. Sim. Atenção que nem todas partilham de alguns destes ideais, portanto as equipas são sempre heterogéneas. E neste caso concreto, nós estamos a trabalhar com doentes, nem todos têm essa sensibilidade, esse propósito de ajudar. Portanto, nós aí, as equipas são sempre normalmente heterogéneas e portanto nem sempre acontece isso. Mas as que têm essa paixão, tem uma ligação mais forte, aí é visceral, não é? É visceral no melhor sentido. É tudo automático e eu sempre tem sido um dos princípios que eu tenho sempre seguido desde o tempo do técnico, tinha 19 anos e estávamos a fundar a Junitec, que foi dar às equipas as condições para eles fazerem aquilo que gostam. Eu acho que o facto, e lá está, e voltando à questão do taoísmo, um dos princípios do taoísmo é: se nós fizermos aquilo que mais gostamos, tudo o resto vai acontecer naturalmente. E portanto, minha motivação, o meu drive, a minha orientação é sempre de dar às equipas as condições para elas fazerem o que gostam. E tenho muita dificuldade em trabalhar com pessoas que não gostam do que estão a fazer. E portanto, e daí vem os tais anticorpos. E portanto, quando isso acontece, quando nós damos às equipas essas condições de fazer o que gostam, elas, enfim, vão muito longe. Paulo Dimas, Chief Executive Officer do Centro para a Inteligência Artificial responsável, Vice-Presidente para a Inovação da Unbabel. Milton Sousa, Jorge Medeiros, obrigado por esta conversa incrível neste segundo episódio.